Hoje vamos falar sobre hanseníase. Você sabia que é uma doença contagiosa que afeta os nervos e a pele? O Brasil ocupa a segunda posição no mundo entre os países que registram casos novos dessa doença. Começa agora o Papo Médico. Para falar com a gente sobre hanseníase, recebemos o Dr. Guilherme Fonseca, graduado em Medicina em 2001, residência médica em Dermatologia em 2004, cooperado da Unimed Anápolis desde 2007. Dr. Guilherme Fonseca, bem-vindo ao Papo Médico. Muito obrigado. Doutor, a hanseníase é uma doença muito antiga, também conhecida como lepra, né? E qual que é a causa da doença? A doença é provocada por uma bactéria, tá? Chama Mycobacteria leprae. Ela é uma doença infecciosa, né? E que já existe no tempo há muito tempo, né? Desde antes de Jesus Cristo, né? E ela foi descrita por um médico, né? Que a doença aqui no Brasil recebeu o nome dele, que era a hanseníase, né? Foi o mal de Hansen. Foi feita essa troca há muitos anos atrás devido ao paciente sofrer discriminação. Então o termo lepra aqui no Brasil tinha um peso era pejorativo, tinha sofrido discriminação, então resolveram mudar o nome da doença aqui para hanseníase. E como que se transmite a hanseníase? A transmissão dela é por via respiratória, tá? Ela não pega por contato direto, nem com roupa contaminada, né? Então, assim, é por via respiratória mesmo, tá? E em relação à transmissão, é importante saber o seguinte, a transmissão da hanseníase, ela precisa de um contato próximo e de um contato prolongado. A maior parte da população, ela é resistente à doença, tá? Semelhante com o que acontece com o vírus do herpes. Não pega a doença, mas então dentro das famílias que tem essa característica da genética, né? Então quando você tem uma pessoa, um familiar que possui a doença, pelo esse fato da genética, as outras pessoas da família, elas têm um risco maior de pegar a doença também, né? Por ter compartilhar essa característica, dessa suscetibilidade e ter o contato próximo. Nesse sentido aí que o senhor está falando, a gente pode dizer que a hanseníase é hereditária, sim ou não? Não, é diferente, né? A hereditária é quando você tem, por exemplo, uma doença autossômica dominante, neurofibromatose, aí a pessoa vai lá e passa essa genética para o filho. Mas a nossa genética, ela deixa a gente suscetível para algumas doenças e outras não. A hanseníase, ela precisa dessa suscetibilidade para ela desenvolver a doença. A maior parte da população não desenvolve. E quais são os sintomas da hanseníase? Os sintomas dela pode ser manchas, placas, caroços, né? E que tem um comprometimento da sensibilidade, né? Na hanseníase, a sensibilidade ela fica comprometida. A sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Inicialmente a térmica, vai progredindo a doença dolorosa e por último a tátil, tá? E ela acomete nervos, né? Então, desde nervos cutâneos que dão bem superficiais naquela lesão isolada, até troncos nervosos maiores. Então, o paciente pode sentir dor, são as neurites, dor no cotovelo, dor no pé, no joelho. E como o nervo ele interfere em todo o funcionamento muscular, esses pacientes eles começam a ter perda, atrofia muscular, então começa a ter perda na força na mão, por exemplo, né? Vai pegar uma coisa, deixa cair. O mais comum que tem inicialmente é justamente a perda da sensibilidade, principalmente a sensibilidade térmica. Então a pessoa vai mexer com o fogão, o fogo encosta na pele, a pessoa não sente, tem uma ferida, né? No caso do pé, um ferimento, tem um machucado e vai aumentando aquela ferida, a pessoa não percebe, né? Então são manchas, são placas, são caroços com a sensibilidade comprometida, né? Perda é o que mais chama a atenção, e dores em perna, em braço, né?
Existem outros sintomas, mas esses são os principais. Então a gente pode dizer sim que devido aos sintomas, né, aos sinais perceptíveis, as pessoas entendem que a hanseníase é uma doença de pele. E, na verdade, não é uma doença de pele. Ela acomete a pele também, ela dá mancha, dá caroços e nervos, né? Então, ela acomete a pele, ela acomete o sistema neurológico e, na verdade, ela pode acometer outros órgãos também naqueles pacientes que têm a forma mais grave, multibacilar disseminada. Por exemplo, pode acometer os olhos, pode acometer o testículo, tá? Provocar orquite, azospermia, né? Pode, inclusive, pode ser encontrado ela até mesmo em vísceras, no baço, no fígado, que é a hanseníase visceral. Doutor, nós temos a participação do público aqui do Papo Médico. A pergunta: após iniciar o tratamento, a doença ainda é contagiosa? Após iniciar o tratamento, passados 14 dias, ela não fica, é só durante 14 dias. Passados 14 dias, a pessoa não transmite mais. Como é feito o tratamento dessa doença? O tratamento dela é feito com medicamento via oral, né? E ele é feito pela rede pública, né? Então você não consegue comprar o medicamento na farmácia, né? Ela é uma doença de notificação obrigatória, então a hanseníase, às vezes a gente acha que ela só acomete naquelas populações mais pobres, que não têm acesso a médico, ao sistema de saúde. E realmente nessas áreas a incidência ela é grande, mas ela aparece muito na rede privada também, no consultório. A gente sempre vê. Alguns pacientes suspeitam, outros nem passam, enfim, né? E o tratamento dele é feito pela rede pública. Então o paciente, geralmente a gente encaminha para um serviço de referência, que é o posto de saúde, e o posto de saúde tem a referência dele também, e o tratamento ele é feito com medicamento de tomar, né, via oral. E dependendo da forma, se a pessoa tem a forma paucibacilar, se ela tem menos que 5 lesões, ela faz o tratamento durante 6 meses. Se a pessoa tem mais de 5 lesões ou foi observado o bacilo pela baciloscopia ou pela biópsia, aí ela vai fazer o tratamento durante 1 ano. Então, depende do número de lesão. E é importante a gente ressaltar aqui que a doença tem cura. A doença cura, exatamente. Tem cura. E doutor, como que a gente faz a prevenção da hanseníase? A prevenção dela o mais importante é o diagnóstico precoce. É a pessoa ter acesso ao sistema de saúde, né? Então ter um médico, ter enfermeiro que você, nas áreas pobres, por exemplo, né? Que você vai lá, detecta, vai tratando aquelas pessoas que você vai bloqueando, você vai encerrando a cadeia de transmissão. E o próprio paciente também, né? Quando ele tem alguma suspeita, né? Da lesão, procurar um médico para poder ver se realmente é ou não, para ele poder se tratar. Isso que é o mais importante. O BCG é uma vacina que todo mundo recebe ela quando a gente nasce, recém-nascido, é para prevenir formas graves de tuberculose. A tuberculose é provocada por uma micobactéria também, é um parente da bactéria da hanseníase, né? Então a vacina para ela dá uma certa proteção também, ajuda na hanseníase. Então quando você tem uma pessoa diagnosticada com hanseníase, tem que ser feito, toda a família ela é examinada para ver se tem algum outro caso. Como eu falei, a genética é importante. Então se você tem uma pessoa na família que tem, você tem uma chance maior do que fora dali de ter uma outra pessoa contaminada. E aí essas pessoas esses contatos que não têm a doença, é indicado fazer um reforço com a vacina do BCG. Nós temos outra dúvida aqui do público do Papo Médico. O senhor disse que o tratamento é feito por medicação via oral. A pergunta é se a sulfadiazina de prata, uma pomada, ainda é utilizada no tratamento de hanseníase. Ela seria utilizada no tratamento de feridas, não para curar, né? Então, com uma hanseníase, a pessoa pode se machucar, foi no fogão, queimou, tem uma ferida, uma queimadura, aí você utiliza lá, uma ferida no pé, nesse sentido. Doutor, tem uma característica específica à ferida da hanseníase? O principal achado dela seria uma placa ou uma mancha com a perda da sensibilidade, tá? Essa é a ponto principal que aí a pessoa que geralmente levanta a suspeita para a hanseníase. Doutor, e como que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico da doença,
ele pode ser feito só por achados clínicos, sem exame nenhum, né, quando a doença ela é característica. Então, só para a parte clínica, né, o médico bem treinado, ele já consegue dar o diagnóstico. E pode ser utilizado exames complementares, tá? Quando tem dúvida, né? Então esses exames são a baciloscopia, tá? Que é uma coleta de linfa que pode ser feita da lesão, das orelhas, tá? Dos cotovelos, né? E o exame histopatológico, tá? O exame histopatológico ele ajuda muito, ele consegue ver ali a hanseníase, tanto a pálcio bacilar quanto a multibacilar. Dr. Guilherme Fonseca, muito obrigado por sua participação aqui no Papo Médico. Obrigado. Esse foi o Papo Médico de hoje. Informações importantes com especialistas em saúde você vê aqui no Papo Médico. Acompanhe nas redes sociais da Unimed Anápolis.